da Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não as que são na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza de idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras próprias da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos vestiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, verdade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revestido de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, irmão, escreveu essa carta, como ele mesmo disse, né? Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Porque, irmãos, tudo que nós recebemos, que nós vivemos nessa bendita graça, é tudo pela força e pelo poder da obra salvadora, da obra redentora de Jesus Cristo. Por isso que ninguém bate no peito e diz, eu faço, eu tenho algum mérito, eu tenho alguma coisa, ninguém tem. Por isso que Paulo escreveu assim, salvo pelas obras, mas somos salvos pela fé. Para que ninguém se glorie e diz, eu estou aqui porque as minhas obras sempre foram boas, eu sou bom. Não tem nós, bom eu não sou. Glória a Jesus. Então, meu irmão, veja que o próprio apóstolo Paulo, ele era muito ciente dessa situação, porque ele viveu, irmãos, sem os olhos abertos, hoje Deus deu de dizer aqui dos bons olhos, ele viveu sem os olhos estar abertos, com todo o seu conhecimento, com todo o seu mérito, carnais, irmãos, sendo cidadão romano, sendo, irmãos, criando aos pés do professor, melhor universidade, Gamaliel, na tribo de Benjamim, irmãos, fariseu, ele tinha tudo, tanto que ele tinha, irmãos, a comissão do sacerdócio, dos anciãos, as cartas para ele até perseguir os cristãos, mas, irmãos, por isso que diz aqui, que buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Porque
porque as de baixo, ela nos traz grandeza, ela nos traz condições, ela nos traz imposições, nós nos sentimos alguém. A de cima nos traz humildade, nos traz santidade, nos traz a condição de saber que não somos ninguém, mas agora em Cristo nos tornamos nobres. Glória ao nome do Senhor. E essa condição, irmão, ele escrevia agora para os irmãos que estavam conosco, ele disse, portanto, nem o seu rosto, nem o meu rosto viu, mas ele não escrevia porque ele tinha mudado de palavras, ele escrevia porque ele sentia que eles também eram emanados com ele, no mesmo espírito, lavados no mesmo sangue, como Deus deu de dizer ainda ontem no culto, somos irmãos de sangue, porque o Senhor Jesus derramou sangue na cruz, e nós que não podíamos chamar Deus de Pai, agora com Jesus Cristo, pelo seu sangue, ele é nosso irmão mais velho, nós somos irmãos dele, porque quando a mãe e os irmãos vieram, tua mãe e os irmãos estão aí. Ele diz, a mãe e os irmãos são aqueles que estão aqui, que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, agora, ser irmão dele, nós somos legitimados filhos de Deus. Através do quê? Através do sangue de Jesus Cristo. Então, nós somos irmãos de sangue, bendito é o nome do Senhor. E Paulo sentia isso com os irmãos de Colosso. E quando ele ouvia falar deles, ele escreveu uma carta, irmãos, para ele. Ele tinha estado nas igrejas, mas não chegou a estar lá nesse irmão. Mas dizia, portanto, neste terceiro capítulo, se já ressuscitaste com Cristo, olha, irmãos, ressuscitar com Cristo não é para qualquer um. Glória a Jesus. Quantos que às vezes dão pouco valor, não param para pensar, meu Deus, ressuscitar com Cristo, sim. O batismo simboliza sepultamento, não é, irmãos? E ressurge uma nova criatura na semelhança da ressurreição de Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, isso não acontece só por passar aqui, acontece porque a obra começa aqui dentro pela fé. Por isso que Paulo falou, não sois salvos pela obra, mas pela fé. Bendito é o nome do Senhor. Agora vem a Tiago e diz, muito bem, a base é a fé. Então agora a fé, ela tem que operar obras. O que é a fé? A fé nos faz sair dos caminhos de baixo e ir caminhando nos caminhos de cima. Glória a Jesus. Isso é fé. Porque quem não tem fé, por qualquer coisa que acontece à sua volta, rapidamente perde a fé, perde a esperança. Se Deus me amasse, isso não acontecia. Se Deus estivesse comigo, isso não acontecia. Mas quem realmente serve a Deus pela fé, ele diz, Senhor, independente do que acontece aqui, do que vai aqui, eu espero a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Então ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, e onde o Senhor pergunta para mim, para essa igreja, ressuscitaste com Cristo ou não? Glória a Jesus. Quem ressuscitou com Cristo, amado, não fica olhando o que está acontecendo. Está vendo aí? Olha o mundo como vai. O que está acontecendo lá na obra. O que está acontecendo aqui. O que está acontecendo lá. Quem ressuscitou em Cristo não está olhando aqui para baixo. Está olhando para cima e está dizendo, a vida de Jesus é verdade. A vida de Jesus não demora. E eu quero ser melhor a cada dia para Ele. Então isto vai nos fazendo, irmãos, olha o que ele diz aqui, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha que ele não falou que está Paulo, que está João, que está Maria, não, ninguém, porque o próprio Senhor Jesus falou, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu. Glória a Jesus. Então apenas ele, tanto que quando ele foi, irmão, subiu, ele chamou mais de 500 discípulos que estavam ali e acompanharam. E ele, irmãos, quando os ver, vocês ficam reunidos em Jerusalém. Eu vou subir para meu Pai.
Mas eu enviarei entre vós o Espírito Santo, irmão, e veio entrar na igreja, o homem de Deus, a mulher de Deus, e não extingue o Espírito, mas crê no Espírito Santo. Porque sem ele, irmão, tem até um hino que cantamos, sem o Espírito, não enxergamos, sem o Espírito Santo, não enxergamos. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, irmão, veja que ele buscava nas portas de Damasco, já no caminho de Damasco, e de repente o Senhor encontrou com ele, e naquele encontro maravilhoso, ele caiu por terra, ele percebeu que era uma força muito além dos poderes que estavam dentro que vinha da terra, dos conhecimentos, e depois mais tarde ele falou, tudo aquilo eu revolvi como esterco, porque eu conheci o poder daquele Cristo que está sentado à destra de Deus. Ele disse, depois daquilo, irmão, ficou uma cegueira ali, nele, e ele entrou ainda lá dentro da cidade. Mas o próprio Senhor foi lá, falou com Ananias, não é? E Ananias, irmãos, e como Deus sempre está dizendo, que coisa maravilhosa, que Ananias até teve medo do Senhor, esse homem, não, ele percebe que o que ele pensava nas coisas de baixo, mas agora já tive um encontro com ele, já transformei, porque a obra de Cristo é transformadora. Glória a Jesus, já transformei ele. Então, qual que é a fé? É quem busca o que é de cima. Ananias está, o Senhor já transformou, então eu não vou com fé nesse homem, não. Eu tenho medo, mas o Senhor falou do Senhor, eu tenho confiança. E chegou lá e pôs as mãos sobre Paulo, falou, irmão Saulo, o Senhor que te encontrou no caminho de Damasco, me mandou aqui para ti, quando ele pôs as mãos, foi caindo a cegueira. Vocês creem que hoje cai cegueira? Glória ao nome do Senhor. Tem cegueiras que ela vem do nosso pecado original, mas tem cegueiras que elas vão se apegando a nós, na nossa trajetória, irmão. Olha que Deus está aqui, até na nossa trajetória cristã, alguma cegueira. Eu enxergava ontem, eu percebi a graça, eu percebi o Senhor, eu senti o Senhor na minha casa, nas minhas orações, eu vi os irmãos testemunhar hoje, eu percebi o trabalho de Deus, parece que eu não percebo mais, não vejo o Senhor nos meus filhos, não vejo as obras de Deus, é a cegueira que vai tomando, e o Senhor deve pregar hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, cair a cegueira. Glória, Pai Santo. Ele diz, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, porque já estás morto. Mas espera, estou morto? Como estou morto? Sim, porque o próprio Senhor Jesus, ele morreu na cruz, e ele disse que a carne dele, irmãos, ele disse que ia ser partida, não é? Por nós, e foi partida na cruz. E veja que a morte, irmão, foi atravessar o véu. Atravessar o véu, o que ninguém poderia atravessar. A morte encerrava todo. O Senhor Jesus veio com um corpo em carne, porque ele era metade carne, mas metade Deus, metade nascido de Maria, metade nascido da vontade e obra do Espírito Santo. Ele falou, eu te enfrento, porque esse humano todo aí só tenho nascido de mulher, mas eu sou do céu, eu te enfrento, eu passo do outro lado da morte, e todos que estiverem lavados no meu sangue, buscar o que é de cima, a morte não segura ele, não rasgará. Bendito é o nome do Senhor. Veja que ele dizia assim, já estás mortos para ti, para as coisas terrenas, mortos para o mundo. Lembra que na oração de Jesus, na 17 de João, ele disse, Senhor, aqui estão aqueles que tu me deste, nenhum se perderão, seu filho da perdição. Guardam, porque eles estão no mundo, mas não são mais no mundo. Guarda eles e guarda todos quantos tu has de chamar. Será que estamos inclusos nesta oração ou não estamos? Glória a Jesus. Então estamos mortos para o pecado, e quem sabe algumas coisas, porque ele diz aqui, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, porque isso aqui veio do pó, e para o pó voltará. O Espírito, Deus soprou o Espírito de vida naquele homem, e
Senhor tirar o espírito, esta carne cai, volta para o pó. Mas o espírito volta para Deus primeiro. Então, este corpo, irmãos, ainda ontem no culto, Deus dava isso, porque esta parte que Deus vai dar. Porque quantos que estão hoje, irmãos, até enganando muitos que estão dentro da igreja, eles dizendo: Deus quer o meu coração, Deus não quer o meu corpo. Meu corpo dentro eu faço, eu posso tatuar, eu posso andar de qualquer jeito. Deus não quer o meu corpo, Deus quer o meu coração, Deus quer o teu ser. O meu ser, corpo, espírito e alma é templo e morada do Espírito Santo. Isso que está escrito, querido, lá em Tessalonicenses 5, não é? Está sendo escrito de toda aparência do mal, não é? E o vosso corpo sejam guardados de maneira irrepreensível para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito. E, irmão, depois você leio lá, no verso 23, só me engano, 5 de Tessalonicenses está aqui. E o Deus de paz vos santifique em tudo. Ressuscitamos com Cristo ou não? Ressuscitamos. Então o Deus de paz vos santifique em tudo. E está escrito: de todo o vosso espírito e corpo e alma sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Será que Deus quer o nosso corpo ou não quer? Ou eu posso fazer o que quero com ele? Posso ir, o mundo está oferecendo tudo, e eu vou indo na palavra do mundo. E o pior, que o mundo vai cada dia pior, e nós podemos alguns dizer assim, sabe, até que em vista do que o mundo está fazendo, eu estou até bem aí, eu não estou tão ruim, eu tenho minhas fraquezas, meus erros, mas está até bem, eu estou melhor do que aquele outro era, eu estou melhor, aquele outro senhor hoje te diz: olha porque é de baixo, olha porque é de cima, que o de cima é santo. Glória a Jesus. Se você olhar para ele, você vai falar: Senhor, me ajuda e me liberta dessa fraqueza. Irmãos, eu estou pregando pela fé em Cristo, mas sei que hoje o Senhor mais uma vez está libertando muitas fraquezas aqui. Oxalá alguma fique aqui. E prego pela fé. Quantas coisas, irmãos, têm que caído de nós, temos que ir deixando, porque ele diz aqui: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, impureza, quer dizer, pureza, impureza, o que não é nada puro, não é? Vil, aquilo que é próprio da verdade, impuro, é aquilo que é contra. Então veja que aqui ele diz: a impureza, o apetite desordenado. Irmãos, isso aqui é todos os sentidos, porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ele anda cometido em tudo. Irmãos, olha, eu tenho que ler isso aqui: o tempero vem de Deus. Peça hoje que o Senhor te tempere até os teus temperamentos, junto com aqueles que estão ao teu lado. O Senhor tempera. O Senhor tempera o teu apetite na carne, no corpo e no espírito. Porque tem apetites que estão aqui na mente, tem apetites que estão no corpo, tem apetites que estão nos olhos, que são as concupiscências do corpo, dos olhos e da mente. Poderoso é o Senhor para nesta palavra passar aqui nos ungindo e libertando aquilo que é da terra, vai deixando, vai perdendo amor naquilo que é da terra, vai desligando dela. Você quer ir para o céu? Eu quero. Pergunta para todos na rua, todos querem ir para o céu, mas todos estão agarrados nas fraquezas da carne. E o Senhor te diz: você quer ir para o céu? Começa a falar a linguagem do céu, começa a ter o costume do céu, começa a pedir. Tem gente que faz um curso para falar japonês, para falar inglês, para falar italiano, para falar espanhol. O Senhor te diz: o curso do céu está aqui. Pega a tua Bíblia, lê. Põe o teu joelho no chão, ora, visita. Aleluia. Por isso ele dizia: deu concupiscência, avareza, idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
falou, ele era luz. E ele brilhou no meio das trevas. Quem era as trevas? Nós, morte. Mas as trevas não receberam, porque não quiseram receber a luz. Mas João foi uma Bíblia, mas a todos quanto, o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sente hoje que você é filho de Deus, para que o Senhor te faça despir das coisas terrenas, porque ele ainda diz isto, irmão, olha isto, querido, mas agora despojai-vos, despojai-vos, quer dizer, deixa, larga da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Alguém diz, mas é meu jeito, você crê que Deus cuida e muda até o jeito? Glória a Jesus. Se ele me atrapalha, se o meu dedo me atrapalha de entrar no céu, corta ele. Se o meu olho atrapalha, corta ele. Não é chegar aqui e me cortar. Não. É cortar aquilo que estraga a minha comunhão com o céu. Tem coisas que impedem a nossa oração. E o que o Senhor quer, irmãos, eu prego aqui pela fé, é que o canudo da oração esteja aberto. Para quando eu clamar, dizer, eu não vejo mais obra, eu não vejo nada, irmão. É o culto e a palavra. Hoje nós ouvimos aqui as orações do Senhor ouvindo, e alguém dizendo, Senhor, eu preciso ver obra, eu preciso, e o Senhor está abrindo a porta. Busca o que é do alto, e vocês vão ver obra. Deus me dá de pregar aqui o terceiro milênio. Está vendo a obra do mal se elencar, ela está se instalando, as forças do mal se levantando, e Deus está dizendo aqui, se já ressuscitaste com Cristo, não tenha medo dos males que se levantam, porque os céus estão acima de todos os poderes. Ele fala como o vento, ele fala como o mar, os ventos são espírito, o mar, multidões, ele fala com tudo está debaixo dos poderes de Deus. Por isso ele dizia que deixa isso, irmão, maledicência, não falem coisas más, nem na volta de uma mesa, chega de um culto, ao invés de falar da palavra, falar em coisa boa, fala de um, fala de outro. Hoje o Senhor repreende isso aqui. Ele diz, quando chegar na tua casa, chama teus filhos, à volta de uma mesa, faça uma oração. Você vai ver esses dons que hoje foi falado aqui, o Senhor derramando nas casas, e irmãos, os céus está carregado. Glória ao nome do Senhor. Por isso ele dizia aqui, irmãos, não mintais uns aos outros, pois já, olha isso, já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Quando você amanhecer, que abrir os olhos, diga a palavra de ontem, falou que eu tenho uma coisa do velho homem com os seus feitos. Senhor, me guarda. Eu ia pegar um celular com o cachorro que não vou, já vou cair de joelho. Dá para fazer isso? Glória a Deus. Se você fazia alguma coisa que você sente que realmente, ai meu Deus, eu sei que Deus não se agrada, vocês já ouviram gente que fala, eu sei que Deus não se agrada muito, mas eu não te compreender desse jeito. Deus te diz, eu te compreendo tanto que eu tenho misericórdia, tenho aqui e falo com você. Mas dá para você sarar hoje? Glória ao nome do Senhor. Despiste do velho homem. Olha que lindo, irmão. Pois já vos despiste do velho homem e vos vestiste do novo que se renova. Para quê? Para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Crescer na imagem de Cristo, querido. E olhe agora a carreira espiritual. Cada um de nós, ao começo da tua carreira, você vem crescendo na imagem de Cristo, ou você cresceu até uma certa estatura e depois você começou a regredir?
você não concordando, agora concorda. Coisas que parecem que, não, eu não vou me desagradar, porque eu faço, a minha consciência não muda, está tudo certo, clame a Deus, para que a tua consciência não seja marcada por nenhuma marca do mal, mas seja marcada pela marca de Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor. Por isso ele dizia, vos despiste do velho e vos vestiste do novo. Vamos vestir aqui de Cristo, saindo aqui vestido de quem sabe, até o adversário que luta tanto contra você, até nas madrugadas, e vai ver você sair daqui vestida, porque você não vai ver. Os nossos olhos carnais não vêem, porque Paulo também não via as coisas, mas quando Cristo se apresentou, ele passou a ver o que não via, e Deus me dá de pregar aqui, o adversário vai te olhar com as vestes que ela está saindo daí, as vestes que ele está saindo, igreja de Jesus Cristo, seja revestida em nome do Senhor. Glória ao Pai. Por isso, irmãos, ele dizia, para revestir-vos, pois, olha que lindo, irmão, despiste, agora vos vestiste do novo, e agora revestir. Revestir é vestir mais, quer dizer, já coloquei os vestidos agora a crescer, agora vem os dons. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha que a eleição de Deus está em mim, meu Deus. Por isso que João disse, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe quem é que dá poder? Eleição. Sabe de quem você tem eleição para ter poder, para se livrar do mal? Clamar, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. É a eleição de Deus que está sobre eu e sobre ti. E hoje tem alguém que está congregando aqui, examinando a divina palavra, e o Senhor manda dizer assim, estou colocando a eleição sobre a tua vida, aqui dentro. Então ele diz, revestido como eleito de Deus santo, não porque eu sou santo, mas aquele que é santo habita em mim, e por ele eu sou santo. Eu não sou santo, olha o tamanho da santidade, que eu vou orar e falar com o Deus Criador, mas se ele olhasse para esta carnalidade, ele ia dizer, eu nem te conheço, mas quando eu vou a ele, leva um cordeiro, que agora morreu, ele habita aqui dentro, eu digo, eu vou aqui em nome do Senhor Jesus, que ele é santo, ele está aqui, ele fala, por ele eu te recebo, por ele seja santificado, por ele seja santificado as tuas obras, irmão, seja santificado os teus olhos, o teu falar, o teu andar, o teu pensar. Por isso ele disse, revestivos, santos, amados, de entranhas de misericórdia. Agora aqui estão as qualidades do que é de cima, das entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. O Senhor fala, nós também, não é só? Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Não perdoo. Então hoje eu recebo o dom de perdoar, porque quem perdoa não perdoa os outros, sara a si mesmo. Glória a Jesus. Quando eu perdoo, estou perdoando a mim mesmo, porque a enfermidade não está fora de nós, irmão, está dentro de nós, e a palavra vem para raspar, despir o que é do velho homem, suportando-vos, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, e perdoou. Mas Senhor, quantas vezes vou perdoar? 7? Não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Querendo dizer, eu perdoei tudo teu, você não pode perdoar nada do teu irmão? Perdoa e ainda fica bonzinho. E dá glória a Deus. Quando você perdoar, vai aos pés de Deus e diz, graças a Deus que tu me deste força. A tua eleição me deu força para perdoar meu irmão e minha irmã. Eu não tenho reconciliação aqui dentro hoje. Tem lar que está em intriga. Já estão dormindo separados. Hoje o Senhor te diz, perdoa que eu entro neste matrimônio. Que o diabo não te leve embora. Glória do Senhor. Sobre tudo isto, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Que coisa linda. A caridade é o
oitavo degrau, lá no penúltimo, amor fraternal, caridade. Quem é a caridade? Cristo é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Vamos agradecer a Deus agora, irmãos. Vamos, no nosso íntimo. Porque nós vamos chamar e dizer, vamos agradecer a Deus. Tem muita gente que vai ajoelhar, mas não vai agradecer. Mas o Senhor está antecipadamente dizendo, eu falei com você com amor. Vamos agora aqui, não precisa erguer as tuas mãos carnais, mas no Espírito, vamos ser agradecidos a todos. Seja grato. Seja grato a Deus, que o Senhor olha toda a tua confissão, ainda vem aqui e te abraça. Ele estou falando contigo, porque embora o teu amor é fraco comigo, mas o meu é forte contigo. Deus seja